Grande Jardim Esperança, né? Um prazer, uma alegria poder revê-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, aberto aí com as guitarras do Davi Baeta e Rogério Carvalho, né? Nós estamos aí em ritmo de Rock in Rio, então hoje a abertura do programa aí tem tudo a ver com o clima aí que está rolando lá no Rio de Janeiro, grandes shows, um grande espetáculo aí, o Rock in Rio. No programa de hoje, do Cidadania e Socialismo, o tema é a política, né? Nós vamos receber aqui um convidado, o Isaac Goldar, que é do PSOL de São Pedro da Aldeia, foi candidato a prefeito lá em São Pedro da Aldeia, e a gente vai bater um papo sobre as semelhanças, sobre as diferenças políticas que existem, né, entre os dois municípios, né? São municípios próximos, que se interagem, né? Tem bairros que estão praticamente no limite, onde as pessoas, os moradores, né, tanto atuam em São Pedro quanto em Cabo Frio. Às vezes o cidadão mora em Cabo Frio e trabalha em São Pedro, às vezes mora em São Pedro e trabalha em Cabo Frio. Então são municípios que se interagem nas suas várias áreas, então acho que é importante a gente ouvir, né, alguém de lá e bater esse papo descontraído sobre as duas cidades, né? Desde já colocar aí os canais de comunicação abertos, né, para quem quer participar do programa, pelo telefone da Jovem TV 2629-2571, 2629-2571, e também aqui pela página do Facebook, Programa Cidadania e Socialismo, ou se você preferir, pela minha página também, Cláudio Leitão, ou pelo próprio blog do programa, Cidadania e Socialismo.blogspot.com, né? Qualquer participação aí é válida, né? E a gente está aí para receber aí a colaboração de todos vocês. E ao final, como é de praxe, o sorteio aí do livro da semana e da peça de artesanato da semana. O livro da semana, como o assunto hoje é política, a gente está trazendo aqui uma obra da professora Maria Vitória de Mesquita Benevides, onde ela fala sobre o governo Juscelino, o governo JK, né? Uma obra muito interessante, onde se fala de desenvolvimento econômico e estabilidade política, né? Coisas que hoje a gente está com dificuldade de ter, principalmente aqui na nossa cidade. Então esse é o livro da semana, né? É uma obra política, o governo Juscelino Kubitschek, obra da professora Maria Vitória de Mesquita Benevides, para quem vai participar. E no artesanato da semana, né, nós vamos distribuir aqui essa linda bolsa de tecido, né, feita pela artesã Letícia Gomes, né? É uma bolsa bonita que você pode carregar para a praia, principalmente, né, os seus objetos. A Letícia Gomes é uma artesã de Cabo Frio, nós estamos aqui dando uma força para o pessoal do artesanato, principalmente para aquele artesão que está sem espaço nessa cidade para expor os seus trabalhos, o que é um absurdo total, né? O artesão é fundamental até como fator de agregar valor ao turismo da cidade, e a Letícia faz trabalhos maravilhosos, né? E a gente quer aqui divulgar ela e todos os artesãos. Para você que quer conhecer o trabalho da Letícia Gomes, vai aqui o telefone dela, 9846-7791. Letícia Gomes, 9846-7791. É uma velha promessa dos governantes de Cabo Frio, né, de criar um espaço definitivo para o artesão nessa cidade e que não é cumprida por todos esses governos aí que passaram. Em breve nós vamos até trazer aqui o pessoal do artesanato, já está marcado para a primeira semana de outubro, né, e a gente vai ter oportunidade de discutir aqui e eles vão colocar para todos vocês aí quais são as suas demandas e as suas necessidades, né? Então um grande abraço a todos os amigos do artesanato e a superintendente Vânia, né, que tenta lá organizar o setor. A gente espera que dessa vez o prefeito Alaí cumpra essa promessa, já que ele foi prefeito por outras 3 vezes e não cumpriu, igualmente o prefeito anterior, Marcos Mendes. Então, só para fechar, a gente torce e está aqui para reforçar e fazer coro ao movimento do artesão de Cabo Frio. Dito isto, colocado aí já os canais de comunicação, né, vamos apresentar aqui o nosso convidado, que é o Isaac Goldar. Isaac, é um prazer tê-lo aqui no Cidadania e Socialismo, para a gente bater, né, esse papo aí sobre, conforme eu falei na abertura, né, sobre as semelhanças e sobre as diferenças que existem entre Cabo Frio e São Pedro. Boa tarde, Isaac. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite, né, que é tão difícil, ainda mais em São Pedro da Aldeia, a gente ter um espaço para poder colocar nossas ideias. Meu nome é Isaac Goldar, sou pequeno empresário em São Pedro da Aldeia, estou há 10 anos em São Pedro da Aldeia trabalhando. Entendo que São Pedro da Aldeia é o coração, né, o centro
da região dos lagos. É a cidade mais acessível, mais perto, tem muito a crescer, né? E sou filiado ao PSOL, vim como candidato a prefeito nas eleições passadas, fiz um trabalho de formiguinha, hoje tem um nome, né? A gente está aí brigando e essas semelhanças que a gente tem, uma cidade que tem mais condições, da que tem menos, e é um prazer estar aqui contigo, bater essa bola aí. Isso aí, Isaac. Obrigado aí pela sua presença, né? É importante a gente ter, até a população de Cabo Frio, ter essa perspectiva, né? Porque às vezes as pessoas aqui acham que o problema mora só aqui, né? Qual é o principal problema hoje de Cabo Frio? Hoje aqui, por exemplo, é a saúde, né? Então, às vezes, qualquer programa hoje aqui de televisão, de rádio, que tenha participação ao vivo, ou seja, que abram seus microfones e suas telas ao telespectador, a grande queixa, a grande demanda é a saúde. Imediatamente jorram as reclamações da saúde. Então eu creio que talvez seja o tema para a gente começar a bater essa bola, digamos assim, sobre o que acontece aqui. Aqui em Cabo Frio, o grande drama é uma central de marcação de consultas, que não funciona há muito tempo, foi criada no governo Alaí, foi dada continuidade a essa central de marcação no governo Marquinhos, e que as pessoas não conseguem marcar adequadamente, por um tempo razoável, aquela consulta para o médico que ela precisa. Então é um grande drama que a gente tem aqui em Cabo Frio. Em São Pedro da Aldeia, a saúde é parecida com isso ou tem alguma característica própria lá? É bem parecido, isso aí é do Brasil. Mas lá é pior ainda, porque a gente está com a UPA lá pronta, num lugar inadequado, né? Agora tem uma promessa de ser inaugurada agora em outubro, né? Parece que o prefeito fez um acordo com o governador e finalmente vai ser inaugurada a UPA. E o pessoal que passa mal lá, ele vem para Cabo Frio, ou vai para o Rio, ou vai para Araruama. Felizmente lá a saúde é abandonada. A emergência pública lá funciona onde, Isaac? Parece que é no Hospital das Missões, é isso? Não. Onde funciona a emergência hoje em São Pedro da Aldeia? A emergência é no Morro... Morro dos Milagres? Morro dos Milagres, ali. Ah, tem um hospital ali, né? Tem uma emergência ali que não funciona muito bem. O problema todo não é nem a emergência, é a falta de médico. Você não fiscaliza, né? Você chega lá, não tem remédio, não tem médico, as pessoas chegam lá passando mal, vira e mexe, tá morrendo pessoas lá direto, né? Porque não tem um cuidado, não tem uma fiscalização, né? Isso não existe, o médico não vai trabalhar, ele recebe, né? Ele está lá na lista, mas ele não vai ao trabalho, vira e mexe, você chega lá, alguém está reclamando que é briga lá, toda semana tem briga, a população está brigando, e o pior de tudo é que você não tem nenhum remédio, né, para dar para a população. O médico não vai trabalhar, quando vai é complicado, e não tem uma semana que não tem gente morrendo lá. É só você ir lá no cartório, né, de óbitos que você vai ver quantas pessoas morrem por falta de socorro. É complicado. Aqui também está tendo umas brigas na saúde, inclusive na cúpula, né, da administração, porque às vezes se incha demais a estrutura de comando e de cargos de confiança, e às vezes esse inchaço, né, excessos de comandos e excesso de chefia, acaba emperrando administrativamente a máquina pública e as ações e projetos custam a deslanchar, porque é tanta gente mandando, é tanta briga de egos que às vezes dificulta a própria gestão do município. Eu brinco aqui sempre, falo isso aqui sempre, que em administração, eu vou repetir isso porque é uma coisa muito clara e a gente precisa que esses caras ouçam para ver se eles implementam. Em qualquer administração, seja ela privada, seja ela pública, existem 3 palavras que precisam andar juntos, 3 ações que precisam andar juntas. Planejamento, investimento e gestão. Se você falha em algumas dessas ações, o sistema começa a emperrar. E aqui em Cabo Frio, com muito mais recursos do que São Pedro da Aldeia, a gente acaba produzindo alguns pequenos avanços, não resta dúvida. Mas nada que mude a estrutura em si. Por exemplo, aqui, essa central de marcação de consultas que eu falei, os prefeitos que vencem a eleição prometem acabar com elas, mas acabam fazendo melhorazinhas
e acabam não investindo aonde tem que investir na saúde em primeiro lugar, que é na saúde de base, que é aquela estrutura dos programas de saúde da família, que agora mudou de nome, né? Agora é estratégia de saúde da família, que são aqueles postos que ficam, né, no município, que cobrem, né, todo o município e que tratam as doenças de base e vão diminuir a emergência, tanto na UPA quanto na área da prefeitura. Aqui, por exemplo, só 60% do município é coberto com esses programas de saúde da família. Se fosse 100% coberto e informatizasse esses postos, você acabava com aquela situação das pessoas irem de madrugada para a fila marcar. Você tem ideia de em São Pedro se funciona esse programa de saúde da família lá, atendendo os bairros, atendendo a população nas doenças de base? Lá não funciona nem 30% disso aí. Lá a marcação não existe. Quem marca lá é os vereadores, né? Isso é uma prática antiga e continua sendo. Por um acaso, meu amigo do jornal, que é o seu Dionísio, veio a falecer tem uns 3 meses, passou mal, foi para o pronto-socorro lá, não teve nem como ser entubado, a enfermeira lá no desespero, entubou ele está aqui, o filho dele está aqui, foi sempre colaborador, acabou indo para Araruama, ficou lá, ficou 1 mês e veio a falecer. Então, eu posso dizer de cadeira, não temos nada na saúde lá, nada. A verba que vem não é fiscalizada, não tem remédio, os postos de saúde onde deveria funcionar, que é para você tirar da emergência, né? E a população vive à mercê de marcações e assim, eu acredito interferências políticas, interferência política continua. Então, o político que vai, o vereador é bom, ele é bom porque marcou, porque salvou. Não, ele está fazendo a obrigação dele, ele foi eleito, né, para representar o povo, a população. Infelizmente, não é assim que funciona. Aqui a gente tem também denúncias desse tipo de situação, né, da interferência direta de vereadores, tanto na marcação de consulta, como também na distribuição de remédios. E para ser justo, né, eu tive algumas notícias que essa influência diminuiu um pouco agora no início de governo, como era no governo anterior do prefeito Marcos Mendes, que era muito mais visível e escancarado. Às vezes o remédio chegava nas farmácias, tinha pessoas que faziam esse tipo de denúncia, assessores de vereadores iam lá, pegavam os remédios e faziam a distribuição assistencialista e prejudicava o grosso da população. Eu tive notícias de que isso nesse governo está relativamente sendo controlado, mas eu não posso afirmar categoricamente, até porque está faltando também, há muita queixa da população de falta de remédio, tanto na farmácia básica do município, quanto também naqueles remédios ditos listas especiais, né, que são remédios especiais, que vêm tanto na lista do governo estadual quanto do governo federal, que estão em falta lá e as pessoas reclamam tanto pela rede social, conforme eu te falei, quanto pelas rádios. Eu acho que apesar da saúde, como você disse, ser um problema nacional, tem várias ações que os municípios podem fazer e aí entra aquela questão que a gente estava falando. Realmente tem município que pode mais e tem município que pode menos. A gente tem notícias, por exemplo, que o orçamento de São Pedro Aldeia, que gira em torno de 200, 250 milhões, é praticamente o orçamento da saúde de Cabo Frio. Eu não quero fazer a defesa, por exemplo, do prefeito lá do Chumbinho aqui, mas evidentemente Cabo Frio pode muito mais do que São Pedro Aldeia nessa área. Agora, não justifica, conforme você disse, que também não haja um esforço do governo lá de fazer melhorar essa situação, né? De ter uma ação, como você falou, fiscalizadora para tentar corrigir esses desvios de rumo, não é verdade? É verdade. Eu acho que isso, né? E você, por exemplo, não vê a Câmara de Vereadores fiscalizando essa questão da saúde? Não tem fiscalização, a Câmara não atua. Se tiver 1 ou 2 vereadores, mas não tem como mudar esse quadro, né? Agora vamos ver com a implantação da UPA se vai haver alguma melhoria. Tomara, queira Deus, a gente não quer o mal de ninguém, a gente quer que melhore. Agora, eu na minha caminhada, eu vi muita pessoa, o pessoal trabalhando na rua, mas sem condições de dar o remédio básico para a população. Tem gente que quer trabalhar, tem gente boa trabalhando. Infelizmente não tem a condição de trabalhar. Falta condições de trabalho. Os avanços que a gente viu aqui na saúde, aqui em Cabo Frio, foram muito tímidos, né? Muito tímidos mesmo. A gente esperava um pouco mais e continua ainda o processo confuso.
é uma questão de prioridade, né? O prefeito, por exemplo, ele prefere gastar 30 milhões na obra da praia do que investir estruturalmente na saúde, né? Eu sou de opinião que a obra poderia esperar, né? A obra de praia, alargamento de avenida, poderia esperar, asfalto concreto pode esperar, em detrimento de uma atenção às políticas essenciais básicas, saúde, educação, saneamento. A educação da rede municipal está em greve, tem uma série de demandas aí que os professores estão questionando, quer dizer, é outro ponto que é nevrálgico aqui em Cabo Frio. Iniciou-se o ano letivo com algumas escolas sem condições de receber os alunos adequadamente, né? Então a educação aqui também atravessa um período conturbado, reflexo da falta de atenção. Em São Pedro da Aldeia, eu tive notícia de um professor que tem uma escola ali próximo, ali o Morro dos Milagres também, que está inteiramente dominada pelo tráfico. Eu não sei como é que é o quadro da educação lá em São Pedro da Aldeia, como é que está lá? As crianças estão todas nas escolas, tem creche para todo mundo, como é que está lá? O que você vislumbra lá da saúde, da educação em São Pedro da Aldeia? Bem, Cláudio, a educação, para mim, é a base de tudo, né? Sem educação você não consegue fazer nada, não consegue ter político, não consegue ter médico. E educação de qualidade, né? Nós temos até escola lá em condições, mas a educação é abandonada, a merenda, né, não chega na escola, né? Hoje está mudando alguma coisa, realmente tem mudado, não havia merenda, mas não é o suficiente, né? Eu digo assim, há 4 anos que a gente elege um prefeito errado, é uma geração de criança que a gente vai deixando para trás. Perdendo, né? Então, há 30 anos que a gente vem perdendo, né, uma geração atrás da outra em São Pedro porque não tem condições. Eu estudei em escola pública. Na minha época, a escola pública era a escola de valor. Você tinha que fazer uma prova para estudar e as pessoas se formavam e eram bem formadas. Hoje não. Você se forma numa escola pública, você não tem condições de brigar com qualquer escola particular, né? E voltando um pouquinho na saúde, lá a gente, inclusive, nem plano de saúde lá tem, né? E agora tem esse negócio da saúde que apareceu aí no Fantástico, aqui da nossa clínica, não, da clínica aqui Santa Helena, né? Santa Helena. Então, a gente, mesmo quem tem plano... Vocês não têm uma saúde privada estruturada Nada, não cidade, tem né? nada. Então, a população só conta mesmo com a saúde pública. Só com a saúde pública. Agrava mais ainda a situação. Bem mais difícil. Então, é o que eu digo, o ponto central é a educação. Se a gente não mudar, né, a educação na escola, a educação da população, né, porque o voto ele tem consequência, né? A consequência é que você vai ficar mais 4 anos com seu filho, você vai ficar pedindo favor, né? E quando a gente é o prefeito, a gente não é o dono da cidade, a gente é administrador, a gente está lá para administrar. A gente é funcionário da população. E não é difícil, você como administrador, eu também administro a empresa, então não é difícil. Basta ter vontade, ter vergonha na cara e querer fazer, né? Quando a gente quer fazer, a gente faz. Porque mesmo com uma verba bem menor, né, dá para sentar na mesa com os prefeitos da região do Lago, cada um vamos fazer um investimento numa área de saúde e dividir isso pelos municípios, né? Se conseguir fazer isso, realmente a gente consegue evoluir. Hoje, o Hospital da Mulher de Cabo Frio, né, quando tem alguma coisa grave, manda para São João de Meriti. São João de Meriti hoje é referência, né, em parto, né? Então, se São João de Meriti na Baixada, que eu sou da Baixada, eu sou nascido na Baixada, consegue, por que nós não conseguimos aqui? Tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa errada. Eu aproveito aqui, ó, até para registrar aqui uma observação aqui do Paulo Roberto, onde ele fala o seguinte, estava falando de educação, e depois os caras querem reclamar do aumento da violência, né, que está tomando aqui toda a região, muito bem lembrado aqui pelo Paulo Roberto, via a página do programa. Quer dizer, depois querem reclamar do aumento da criminalidade e da violência se você não investe adequadamente em educação. É claro, não vai dizer, se a gente investir vai acabar com a violência, não é isso. Não. Mas a gente sabe, conforme você falou, que às vezes a gente perde uma geração inteira para a criminalidade, para o tráfico de droga, para a prostituição, porque ele não teve motivação, ele não teve uma oportunidade Falta adequada de oportunidade. na educação, né? Sim. Eu acho que tem uma outra área também que eu queria te perguntar, que aqui a gente tem um problema seríssimo hoje, apesar de todo esse dinheiro, apesar de toda a possibilidade que o turismo pode oferecer para Cabo Frio,
apesar daqui nunca ter tido um polo atrator de empresas como está tendo lá em São Pedro, Cabo Frio hoje, Isaac, atravessa a pior crise no que tange a geração de empregos. Mais da metade da população, cerca de 54% da população, não tem carteira assinada em Cabo Frio. Isso é uma pesquisa recente que foi feita aqui pelo IBGE. E a maior parte da população não tem, como não tem carteira assinada, ela acaba não tendo os direitos trabalhistas, o direito previdenciário, quer dizer, um fato grave. Então, o emprego é uma coisa fundamental para todos nós. E Cabo Frio vive assim, com uma periferia aí subempregada, com pessoas desempregadas, o emprego é um grande problema para Cabo Frio. Para São Pedro Aldeia, o emprego lá, como é que você percebe assim a população? O que a população percebe da geração de empregos em São Pedro Aldeia? Bem, se Cabo Frio você está falando que é difícil, São Pedro é 10 vezes mais difícil, né? Lá nós não temos atrativo nenhum, não tem nada. E é o que eu te falei, é uma cidade... visto aí no noticiário, né, que o prefeito está tentando criar um polo industrial. Polo industrial. Como é que é isso lá? Tentar é uma coisa, vamos ver se vai funcionar, né? Está nos primórdios, né? É o que eu digo, ali é o coração, dá para fazer, tem condições de fazer, porque você vem de São Pedro para Arraial, para Búzios, para Cabo Frio, então a localização ajuda. A localização é maravilhosa, então basta ter vontade e querer. Mas hoje lá o desemprego é enorme e o pessoal trabalha, vem concorrer aqui em Cabo Frio, porque lá não tem emprego, então o pessoal vem trabalhar em Cabo Frio. Nós lá somos uma cidade basicamente dormitório, não tem atrativo turístico. Não tem indústria, né? O comércio não é tão forte. O comércio é fraquíssimo lá, nós temos meia dúzia de comércio lá que emprega quantidades maiores de pessoas. E consegue sobreviver, porque a maioria não consegue sobreviver, infelizmente. E tem aquele esquemão que a prefeitura começa a dar portaria, a botar cabo eleitoral como funcionário público, como acontece aqui em Cabo Frio, porque aqui em Cabo Frio o que tem de fantasma na prefeitura, entendeu? E a justificativa dos caras é essa, não tem emprego, vamos abraçar com dinheiro público e o cara não trabalha. Tem secretaria aí que se botar todo mundo lá dentro não tem mesa e cadeira para todo mundo. Esse tipo de situação, eu me lembro que com Carlindinho acontecia, as pessoas falavam isso que acontecia na prefeitura lá. Nesse governo agora, você percebe algum movimento nesse sentido também? Continua, não mudou nada, só aumentou um pouquinho o salário, mas a portaria, essa famigerada portaria, come solta e para tu ter uma ideia, são 5 mil, mais ou menos, 5 mil votos que o prefeito tem. Isso aí é portaria para ele ganhar voto. Então, infelizmente, eu sou contra a portaria, concurso público não há anos e anos, né? Então, tem que ter um concurso público. Claro. Né? Então, não pode ter esse negócio de portaria, você bota lá, tira e... Tem que ter o mínimo possível, né? Tem que ter o mínimo de cargo de confiança. A administração pública, exatamente, mas não esse excesso que a gente vê que é característica, principalmente dos municípios aqui da região do Lado, porque com o advento dos royalties, né? São Pedro é prejudicado nisso, né? Mas Rio das Ostras, Cabo Frio, Campos, Macaé, o que ganhou de inchaço na máquina pública por causa desse recurso dos royalties, porque tem uma parte hoje do recurso dos royalties que permite o prefeito usar para pagamento. Evidentemente que não é todo o repasse, mas eles fizeram algumas modificações na legislação que hoje é permitido isso. E quando não é também, eles usam o dinheiro do royalties para outra coisa e reservam o dinheiro que seria para uma outra política pública e acaba caindo na folha de pagamento, né? Sem dúvida. Então, a questão do emprego também é grave lá no município de São Pedro Aldeia, né? Não, é muito mais grave. O emprego lá basicamente não atinge tem. A juventude, por exemplo? Não, a juventude está abandonada. Exatamente. Então, porque o desemprego às vezes atinge a juventude assim, na dificuldade de obter o primeiro emprego, por exemplo. Não existe primeiro emprego. Na minha empresa lá eu faço isso, trago o jovem. Então você vê que isso funciona. Se você traz um jovem, né, e dá um emprego a ele, você tira ele da rua, né? Você dá uma perspectiva de vida para esse jovem, independente do emprego, né? Então nós precisamos de mais recurso para qualificar esse jovem. Hoje não precisamos nem de faculdade, nós temos que qualificar o jovem para o primeiro emprego e ter, né, quem dê esse primeiro emprego, que não tem. E tem iniciativa assim, de escola técnica profissionalizante patrocinada pela prefeitura? Porque aqui não tem. Eles estão dizendo agora que vão fazer
Prometem isso há mais de 20 anos aqui em Cabo Frio e não fizeram. Não qualifica, digamos assim, o jovem para disputar um emprego, né? Seja ele em qualquer área. Você tem alguma iniciativa lá em São Pedro de ter escolas técnicas e profissionalizantes? Não tem. Se fala que vai ter, o pessoal de São Pedro vai passar Saquarema, pra você ter uma ideia, para se qualificar, né? Ou Macaé. Mas não temos e volto a te dizer, é abandonada a população, não temos ali perspectiva, a criançada está solta na rua, não tem o que fazer, o entorno das escolas, né? Hoje é abandonado, não tem um guarda municipal tomando conta de uma escola, o que é grave. Então você vê o crack rolando, né? Lá na juventude, o jovem hoje não tem perspectiva. Então é difícil, a gente fica triste e é o que eu falo, a cada geração, a cada mandato que você, de 4 anos, você perde uma geração. É uma geração perdida, para você resgatar é muito mais difícil. É muito mais difícil. Aqui a gente tem a possibilidade da geração de emprego através do turismo, mas o trabalhador de Cabo Frio ele precisa ser qualificado, né, nas áreas de gastronomia, por exemplo, gastronomia, hotelaria, porque senão o empresário que aqui vem investir, ele acaba trazendo de fora. A gente aqui tem um problema, a construção civil em Cabo Frio, ela emprega muita gente e podia empregar muito mais. Porque, às vezes, os grandes incorporadores, as grandes construtoras que vêm fazer obras grandes aqui, por falta de qualificação profissional da população aqui, traz esses profissionais de fora, o pedreiro mais qualificado, o gesseiro, o eletricista. Então, esse tipo de profissional, a prefeitura poderia criar esses cursos profissionais que são baratos. Então, tem muito prédio público que já pode ser utilizado para abrigar fisicamente todo esse contingente populacional, entendeu? E ali dá uma condição, principalmente na hora da licença da obra, de praticamente negociar isso com o investidor, com o construtor, né? Que aqui tem construtora de Minas, do Rio de Janeiro, de várias áreas. Né? Nós temos um curso preparatório, qualificatório, e você vai contratar aqui o profissional daqui. Isso seria já um grande avanço. A gente vai minimizando. Não se resolve a questão de desemprego de uma tacada só. Não. É atuação paulatina em várias áreas. Turismo, nessa área da construção civil, na área da hotelaria. Criando, de fato, cumprindo essa promessa antiga de criar os polos de desenvolvimento industrial. A gente tem que ter cuidado para trazer empresas não poluentes, porque nós somos uma área, né, cuja maior riqueza é o patrimônio ambiental. Então, as empresas que aqui vêm se instalar não podem ser qualquer empresa. Tem que ser empresa que não polua o meio ambiente, empresa têxtil, empresas desse nível que gerem emprego. A gente sabe que o setor, por exemplo, secundário, que é esse setor industrial, ele não é mais um setor assim tão grandioso na geração de empregos, né? A mecanização, a informatização, o processo industrial hoje, ele dificultou a absorção de mão de obra. Muita atividade é feita por máquinas. Agora, o setor terciário, o setor de comércio, o setor de turismo, ele absorve muito. E, consequentemente, é o que a gente sempre fala, você tendo emprego, geração de emprego, se paga mais impostos, se consome mais no comércio, se arrecada mais, a prefeitura arrecada mais, e você cria um círculo, né, um círculo virtuoso para o desenvolvimento da cidade. E a gente assiste, assim, a população tem assistido passivamente os últimos 20, 25 anos de Cabo Frio, engatinhando nesse processo. E creio que São Pedro não seja diferente. Né? Não, São Pedro é bem pior. E esses caras vêm sendo reeleitos sucessivamente pela população. A mudança do jogo do poder, creio que lá em São Pedro, como aqui em Cabo Frio, é muito pequena, né, Isaac? Não existe. Não tem essa mudança. E não é difícil você atrair, é o que eu te falei, a São Pedro da Aldeia está no centro. Se você quiser, tiver boa vontade, você atrai empresa para São Pedro da Aldeia, você atrai escola, você traz eu rodei na região toda e escolhi São Pedro da Aldeia por estar no centro, né? Então não é difícil, né? E tem empresa querendo vir para cá, né? A gente tem notícia de que está vindo, mas vamos esperar mais um pouquinho, vamos dar um tempo, depois a gente volta até a falar sobre disso aí com mais propriedade. Claro. Nós vamos ter oportunidade depois de continuar debatendo esses temas, né? São Pedro e Cabo Frio se interrelacionam e eu tenho certeza que você vai ter chance e oportunidade de vir aqui novamente. Né? Antes da gente fazer um intervalo, né, de apoio cultural, deixa eu registrar aqui a rapaziada que está aqui nos prestigiando, né? Tem o Paulo Roberto aqui, que fez essa observação sobre a questão da educação.
tem o Doc Costa, o Paulinho Dionísio, o Bernardo Piloto, a Érica Borges, que está aqui, a Lurdinha Calainho, né, que estão sempre aqui nos prestigiando aqui através da rede social. E a gente lembra, se você quiser participar ao vivo pelo telefone, 2629-2571, 2629-2571 é o telefone da Jovem TV e nós estamos aí à disposição para receber a sua participação, né? Pequeno intervalo de apoio cultural, 2 minutinhos e voltamos já. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Estamos aí de volta, né? Segundo bloco do Cidadania e Socialismo, né? Hoje recebendo aqui o Isaac Goldar, né? Do PSOL de São Pedro da Aldeia, foi candidato a prefeito de São Pedro da Aldeia. E a gente está batendo um papo, né? Sobre as semelhanças, sobre as diferenças, né? Políticas existentes aí entre São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. A gente já percebeu que as semelhanças são exatamente nas áreas de políticas públicas, né? Que normalmente não atendem, né? A totalidade da demanda da população. E creio que a grande diferença entre as duas cidades seja no orçamento, ou seja, na capacidade que cada uma tem de realizar, né, que evidentemente Cabo Frio pode muito mais do que São Pedro da Aldeia. Registrar aqui também, né, que estão aqui linkado conosco a Camila, né, e a professora Denise Alvarenga, que está aqui também, estão participando do sorteio do livro e também da peça de artesanato aí, conforme eu mostrei para vocês, essa linda bolsa da Letícia Gomes, né? 9846-7791 é o telefone da artesã Letícia Gomes. E o livro da semana, né? É o livro sobre o governo Juscelino Kubitschek, da professora Maria Vitória de Mesquita Benevides, um livro sobre política, sobre a história do governo JK, né? Que foi um dos períodos, né, que o país realmente
alcançou um relativo desenvolvimento, né? Teve lá os seus problemas, como é de praxe, mas o país conseguiu realmente ter alguns avanços importantes aí na época JK. Outro período, outro momento, né, da história. Isaac, tem uma área aqui em Cabo Frio também que é muito frágil, que a população reclama muito, inclusive está sendo agora objeto de uma contestação judicial, né, já que a licitação, que é o transporte, já que a licitação aqui do transporte que ia manter, né, o monopólio aqui da salineira está sendo contestada judicialmente, né? A licitação foi cheia de vícios, cheia de situações que favoreciam a empresa, e o transporte coletivo aqui de Cabo Frio não atende adequadamente a população, embora os governos façam essa política de subsídio, né? Antes a R$1 com o governo Marquinhos Mendes, agora a 50 centavos com o governo Alaí, mas não atende adequadamente. Esses ônibus, por exemplo, que são mais baratos, demoram demais a passar e quando passam estão lotados, muito cheios. As pessoas reclamam do valor da intermunicipal, que aí vai atingir diretamente lá o município de São Pedro da Aldeia. Faltam horários, quer dizer, ou seja, a questão do transporte também aqui em Cabo Frio é uma das maiores queixas da população. E lá em São Pedro? Em São Pedro, só rindo, porque a empresa que atende lá é salineira. Igual, né? Aqui? Isso é uma coincidência? Não, como que é isso? Coincidência. E não atende, não tem horário, né? Não tem itinerário, não tem linha. E o que é mais difícil, você pega um ônibus da Baleia ou da Rua do Fogo, você tem que descer na cidade para ir para o bairro São João, você paga 2 passagens dentro do município, né? E o valor? R$3,20, mais ou menos. É mais caro do que aqui? Muito mais caro. É a passagem mais cara do país, é São Pedro da Aldeia. Impressionante. E o que é pior, voltando àquela parte do desemprego, né? Nós não temos uma garagem lá, não, o pessoal que trabalha na salineira de São Pedro, que vem de lá para cá e trabalha aqui e vai recolher os impostos aqui, né? E tem ônibus lá que domingo, né, dependendo da linha, não passa, ou passa de hora em hora, ou uma vez ao dia, né? E é complicado, a situação do transporte lá é gravíssima, está no mesmo patamar da saúde, está na UTI. Lá por não ter subsídio, o cidadão tem que pagar a passagem cheia? Paga a passagem cheia e o que é pior, dependendo do bairro que ele vem, ele tem que chegar em São Pedro, no centro, e pegar outro ônibus para ir para São Pedro mesmo. Ou seja, o poder público não interfere, fazendo com que a empresa crie linhas que atendam a população de uma forma mais confortável, digamos assim, que ela possa se deslocar de um extremo ao outro sem precisar fazer esse tipo de baldeação. Não há nenhum enquadramento da empresa nesse sentido por parte do poder público, que é o agente que concede, né, o serviço para a concessionária. Justamente. Né? Foi prometido na campanha que teria um bilhete único. Seria justo, né? Um bilhete único, falaram também que ia conceder também, né, a passagem a R$1 lá também, estamos esperando, né? Eu acho também que a passagem a R$1 também, ela acaba sendo cara também, porque a gente, de alguma maneira a gente acaba pagando também, todo mundo. Não tenha dúvida. Mas o transporte lá está no mesmo patamar, eu vou te dizer, da saúde, porque as pessoas morrem por não ter transporte. A pessoa passa mal num final de semana ou à noite, não tem como ir, tem que depender de um vizinho, de um amigo, e para socorrer, para alguma coisa, porque se depender do ônibus, você morre. Além de ser caro, o transporte lá, ele faz o que quer. E não tem uma garagem, né? Como é que pode? Se você faz um transporte dentro do município e não tem uma garagem, eu não entendo. Aqui em Cabo Frio existe o subsídio. Evidentemente, eu particularmente não sou contra o subsídio, não. A questão é subsidiar o quê e a quanto. Porque Justo. A gente tem que, antes de definir isso, fazer uma auditoria. Esse a grande questão dos movimentos aí sociais, de quem está pressionando, do movimento Ecoar, que foi o agente, né, público, ou foi o agente social que fez a ação popular contra a prefeitura, né, questionando essa nova licitação, questionando o valor da tarifa, porque com o valor da tarifa, dentro de uma normalidade, dentro de uma correção na avaliação da planilha de custos,
ele beneficia a população como instrumento de política pública, principalmente a população mais pobre, que ganha um salário menor, que às vezes tem uma condição de ter a condição de pagar uma tarifa mais barata. A gente defendeu isso aqui, inclusive, na campanha eleitoral. Agora, o que não dá é para aceitar um subsídio em cima de uma passagem de valor turbinado e de uma forma pouco transparente, que a gente não sabe como é feito. Hoje, estima-se que é entre 2 milhões e 2 milhões e meio de subsídio que vem sendo pago a salineira sem controle da sociedade. E o parceiro da sociedade, que seria a Câmara de Vereadores, que deveria fiscalizar atentamente esse processo, como ela é aparelhada ao governo, ela não faz a ação que lhe é devida, entendeu? Outro dia teve um vereador aqui dando entrevista num programa aqui na Jovem TV, e eu fiz essa solicitação, porque que ele, como vereador defensor do povo, não solicita essa planilha de custos. Agora, com muita luta, com muita queixa, é que a prefeitura liberou a planilha de custos e o movimento Ecoar, na ação judicial, está fazendo uma avaliação desse processo. Então, para você ver, o problema do transporte, ele é comum nos municípios da região, até porque ele é oferecido e é realizado por uma empresa só. Né? A gente aqui não quer satanizar a empresa, não. Isso aqui tem que ficar bem claro. A empresa está no papel dela de buscar o lucro, de buscar a melhor condição possível. A responsabilidade da não fiscalização e da má prestação de serviços é fundamentalmente do poder público, porque é ele que concede. A atribuição é dele. Né? Teoricamente, ele deveria ter uma empresa municipal de transporte público e oferecer esse serviço à população. Mas ele delega isso para outra empresa e a partir do momento que ele delega e que ele concede, ele tem a obrigação de zelar e de fiscalizar por isso. Né? Se a gente somar o valor do subsídio que é pago ao longo de todos esses anos, a prefeitura já teria uma frota de ônibus para oferecer à população. Entendeu? Então, essa questão do transporte, pelo que eu percebi, é grave aqui e é grave lá em São Pedro. Não, lá é muito mais grave. Vou te dar um dado. Uma família que mora no bairro São João, ali Campo Redondo, né, que é o bairro são os bairros mais populosos hoje de São Pedro da Aldeia, uma família que tem mãe, o pai e 3 filhos, para ir, tiver algum evento em São Pedro da Aldeia, que é difícil, mas tem um evento, ele vai gastar R$15 para ir e R$15 para voltar. Você acha que isso não faz diferença no orçamento dessa família no final do mês? Claro que faz. Então, quantas vezes essa família vai ao centro da cidade para fazer compras ou para passear ou para prestigiar o comércio? Então, isso também reflete, né, no nosso comércio lá no São Pedro da Aldeia, porque a população acaba vindo para Cabo Frio. Sai até mais barato. Aí, ou seja, diminui até a própria arrecadação do município. Com certeza, diminui, porque é uma falta de carinho, de zelo com a população e ver o bem público, porque você acaba deixando, né, o que você falou, nós não estamos aqui para meter o malho, ela está fazendo o papel dela de cobrar. Se os órgãos não competentes não fiscalizam e não atenta, porque eu não estou assim, se eu posso... Produção, o Isaac, vou falar com a produção. Não, pode completar, Isaac, eles estavam colocando em mim lá e você não estava... Se eu, né, posso vir para Cabo Frio mais barato, por que eu vou vir para São Pedro, né, pagando mais? Então, infelizmente, dentro de São Pedro, você gasta muito mais do que para vir para Cabo Frio. Isso é uma situação que acontece lá, infelizmente, né, não é fiscalizado, não é como é em Cabo Frio, do mesmo jeito, só que aqui ainda tem o subsídio. Lá nem isso nós temos. De uma forma ou de outra, mesmo com todos esses problemas que a gente está citando aqui, acaba beneficiando e contando, digamos assim, com a simpatia, né, da população, principalmente do povo mais pobre. Aliás, o Isaac, por falar em povo mais pobre, tem uma área também que eu queria saber lá de você, para ver se existe semelhança também, que era da habitação popular aqui em Cabo Frio. Né? A gente tem alguns dados, alguns estudos aqui, feitos também numa recente pesquisa do IBGE, que detectou que mais de 20 mil famílias aqui em Cabo Frio vivem em situação indigna de moradia. E mesmo uma cidade rica como Cabo Frio, conforme a gente estava falando aqui, cujo orçamento esse ano deve chegar aí à casa de 1 bilhão, né? Até hoje, né, segundo dados do próprio portal lá, nebuloso, da transparência do município, Cabo Frio já arrecadou 530 milhões de reais, até esse mês agora de setembro. Você tem uma ideia? Até o final do ano pode chegar entre 800 e 1 bilhão de reais. Então 20 mil famílias moram em situação indigna.
há 20 anos, há 16, 20 anos, não tem um projeto sequer que vise um projeto de habitação popular para favorecer essa população, embora com todos esses recursos. Em São Pedro da Aldeia, você percebe também isso? Déficit habitacional e pessoas morando em situação indigna, sem nenhuma ação do poder público? É bem pior do que aqui. Se você for aqui no Jardim Orquídea, as pessoas vivem dentro do esgoto, na lama. Não tem condições de morar. No Parque Arruda... Deu um probleminha aqui. Voltou? Tá de volta? Deu um probleminha na imagem? Tá legal? Pede um comercial. Vamos pedir então aqui para ajustar aqui uma coisa rápida aqui, Isaac, já te dou a palavra, só para a gente fazer um ajuste técnico, fazer mais um intervalinho e voltamos já. A câmera sumiu do nada. Não, estamos no ar ainda, ó. Não voltou. Cola, vai pro comercial. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the specker and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell it's about evermore but your hand don't you back rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get a little, get a work around. It makes the world go round. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Estamos de volta aqui, né? Depois de solucionar aqui um problema técnico na câmera, né? O programa Cidadania e Socialismo hoje está discutindo, está recebendo como convidado o Isaac Goldar, né? Que é lá do município de São Pedro da Aldeia, foi candidato a prefeito lá. E a gente está batendo um papo aqui sobre exatamente essas questões do município. Evidentemente, né? Que nós estamos aqui, nós estamos aqui com uma visão crítica, né? do município. Mas não estamos exagerando não, gente. Essa é a exata realidade nua, crua dessas duas cidades, né? Ele está colocando aqui, dando a oportunidade
para a gente aqui de Cabo Frio perceber que muita coisa que a gente se defronta de dificuldades aqui na área pública, em São Pedro da Aldeia, isso é agravado, até pela condição orçamentária menor que o município possui, né? Então o programa, ele se propõe a isso, a ter essa visão crítica. Até porque, para elogiar, vocês sabem que tem uma diversidade enorme de programas aí no ar, que está aí só para falar as coisas boas, que são poucas, mas tem, evidentemente. Evidentemente que aqui também, se surgir, nós vamos falar, nós já falamos aqui, falamos a questão do subsídio, que acaba sempre ajudando, a falha é exatamente na questão da forma que é feito. Então, essa visão crítica é importante que se tenha também, para que a população possa formar essa massa crítica de raciocínio e entender essa dinâmica, né, do que é o exercício da função pública e de como o exercício da função pública tem que estar a serviço da população, tem que estar a serviço do trabalhador, do cidadão comum que mora nesses municípios. A gente, Isaac, no caso, estava falando exatamente da questão da habitação, né? Quando você foi interrompido pelo problema do defeito da câmera, aliás. Você estava falando de um caso específico de um bairro, né? Lá em São Pedro da Aldeia, né? Estava falando Dá continuidade. do Jardim Orquídea, né? Que o nome é bonito, mas de orquídea não tem nada. Esgoto ao céu aberto, Parque Arruda, aquela região ali é realmente abandonada. Como outras regiões. No governo passado, chegou a se fazer um programa desse de casa popular, mas que não saiu do papel. Está lá o terreno, começaram a vender. E está se comentando que vai haver alguma coisa agora nesse governo. Nós vamos esperar, né, porque precisa, porque a habitação em São Pedro da Aldeia é pior do que em Cabo Frio, né? Nós temos áreas grandes lá, nós temos terra, e a terra lá em São Pedro é até mais barata do que em Cabo Frio, bem mais barato, né? Mas mesmo assim... Não há uma ação efetiva, né, de projeto para isso, né? Não. Que essa área, Isaac, essa área, inclusive, há possibilidades de captação de recursos do governo federal, há possibilidade de captação do Banco Mundial, há possibilidade de captação de recursos em outros organismos internacionais. Agora, o que precisa é ter vontade política e elaborar projetos, né, que podem ser executados não apenas e tão somente com recursos do governo do município. Eu, na época da campanha, eu propus a criação de uma cooperativa habitacional no município, né, que seria formada com fundos do próprio município, mas com possibilidade de captação de recursos no governo federal, no governo estadual, entendeu? E até com possibilidade de financiamento de entidades, de crédito estatais, entendeu? Há essa possibilidade. O que acontece aqui em Cabo Frio é que Cabo Frio tem uma série de situações de inadimplência, por exemplo, com o governo federal, dinheiro e verba que veio e que não foi feita a devida prestação de contas, que às vezes inviabiliza que a prefeitura pegue esses recursos federais. Isso é um detalhe muito importante que às vezes a população não sabe. Cabo Frio deixa de receber verbas de importantes programas do governo federal porque está inadimplente na prestação de contas de programas anteriores, que pegou verbas e não prestou contas adequadamente. Então essa área de habitação popular é uma área muito caracterizada por isso. E é uma área grave, porque duas coisas tornam a situação do trabalhador e do cidadão mais digna. É ele ter o emprego dele e ter o teto dele. Quando ele não tem o emprego e não tem o teto e tem uma família, ele é capaz de ações como essa, de botar uma faca no bolso, de botar um revólver no bolso e ir buscar isso de forma ilegal, de forma que afronte a sociedade. Estou sendo até duro no que eu estou falando aqui, mas você sabe que isso acontece, né? Cidades como aqui, como a nossa, Cabo Frio, São Pedro, Rio das Ostras, atrai de fora uma população muito grande, que às vezes vem aqui em busca de oportunidades e quando não tem, acaba partindo para a criminalidade. Eu tenho notado que a criminalidade que aumenta aqui em Cabo Frio, há também registro noticiário de São Pedro da Aldeia também, não é verdade? É verdade, sem dúvida. Sem casa e sem teto, né? A criminalidade tem aumentado e muito, né? Mas isso não é nem divulgado, não sai na mídia porque não interessa. Mas tem aumentado, e é difícil, né, de você falar, né, porque não tem dados. A gente tem um conselho lá, né, para falar disso. Segurança? De segurança, né, que é atuante, mas
a população em si está abandonada, é o que você falou. Não tem habitação e não tem emprego. Como é que fica essa família? Como é que fica esse pai de família? Ou então essa mãe, que hoje é uma mãe de família, né? Porque às vezes não tem um pai, né? Ela cuida de 3, 4, 5 filhos, o pai foi embora porque não tinha oportunidade, ou enveredou pelo lado das drogas, né? E é complicado, mas lá em São Pedro, eu acredito que as certidões estão em condições de se fazer, basta ter vontade. Lá eu não tenho visto nada contra de recurso que esteja voltando por falta de certidões, não. Lá tem certidões, sim, eu acho que dá para fazer, basta ter vontade. Né? Exatamente, essa questão é importante. Aqui também, nessa área de habitação, a gente tem um grande problema, que é o problema da regularização fundiária desses imóveis, principalmente nos bairros de periferia, né? A população tem aquela posse precária do documento, às vezes não paga nem o IPTU daquilo lá, então ela tem dificuldade de investir naquele imóvel para melhorar, porque ela não se sente segura, né, como proprietária do imóvel, e creio que em São Pedro da Aldeia deva acontecer muito isso. E o governo federal recentemente criou um projeto de lei que favorece ao município para regularizar essas posses, né, entre aspas, que não estão adequadamente regularizadas. Isso possibilita um aumento da arrecadação de IPTU, porque o cidadão se sentindo dono, ele faz questão de pagar o IPTU dele para estar em dia com a prefeitura. E esse projeto também de regularização fundiária é uma outra coisa que precisa ser implementada pelo poder público, que eu não vejo implementada aqui. Engraçado que na campanha política eu fui o primeiro que falei disso, inclusive no horário eleitoral, e registrei isso no meu programa de governo no TSE. Foi eu falar disso, todo mundo começou a falar que nós vamos fazer, nós vamos acontecer. E ninguém registrou isso como projeto, naquele registro obrigatório que tem que fazer. E até agora, decorrido aí 9 meses do novo governo, nada foi realizado nessa área. O governo passado ficou 8 anos e timidamente regularizou alguma coisinha. Timidamente, quer dizer, tanto na construção da habitação popular para aquele cidadão que não tem condições de fazer, seja ele em regime de mutirão, com a prefeitura dando material, ou seja ele através de um processo de financiamento com juro baixo, com prestação pequena, ou seja dando a casa de fato para aquele cidadão que está em situação indigna e que não pode pagar. Ou seja, na regularização fundiária, meu caro cidadão, praticamente nada foi feito em termos de habitação popular nessa cidade. E como disse aí o Isaac, também não em São Pedro da Aldeia. E é por isso que as pessoas estão nas ruas, por toda essa gama de problemas que a gente está falando aqui, é que houve as jornadas de junho, de julho, que deu uma arrefecida, né, uma movimentação de rua, de questionamento de rua, deu uma diminuída assim no Brasil inteiro. Permanecem nas ruas quem sempre esteve, que são os movimentos sociais de vanguarda, os sindicatos e os partidos políticos de esquerda. Esses nunca saíram das ruas, estão sempre lá nas ruas reivindicando. Aqui em Cabo Frio nós tivemos também um movimento efetivo, né, que saiu nas ruas, principalmente feito por estudantes. Lá em São Pedro da Aldeia, você viu a população se mobilizar lá na rua? Eu não vi movimentação em São Pedro da Aldeia não, Isaac. Você viu lá? Não tivemos. Tivemos uma mobilização e não conseguimos mais nada. O pessoal é acomodado, gosta de falar, mas na hora de brigar não vem ninguém para a rua. E é importante, porque esse movimento foi importante para o país. Nós conseguimos acuar a presidente, conseguimos deixar os congressistas, eles não sabem para onde que vão. E se a gente não voltar para a rua, vai continuar do mesmo jeito que está. Né? Você vê a popularidade da presidente caiu, né? Ela mandou aquela PEC lá para mudar a política do país, reforma política, tirou o foco dela, né? E nós precisamos realmente de uma reforma política nesse país urgente, né? É necessário. É isso aí. A produção sinaliza aqui, nós estamos caminhando aqui para o final do programa, Isaac. Então estamos praticamente em cima da hora aqui. Nós vamos ter chance de voltar aqui e bater mais um papo. Eu volto a falar. São municípios muito próximos que interagem e vamos combinar de novamente bater um papo. E esperamos que com notícias melhores, com a gente possa falar alguma coisa de realização na habitação, no transporte, na saúde. Vamos torcer para isso. Agora, não se iludam não. Vamos continuar com o nosso olhar crítico e vigilante, né, nos administradores públicos, para ver se eles estão verdadeiramente atendendo aí as demandas da população. Deixar você com uma despedida rápida aí para o nosso público, né, porque nós estamos em cima da hora, e te agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui. Obrigado aí, Isaac. Bem, eu que agradeço, cara.
e estarei aqui toda vez que for solicitado, né? E nós vamos cobrar. Nós somos oposição, mas não de qualquer preço. Nós vamos cobrar, vamos estar cobrando da população, do poder público, junto da população. Então, nós vamos estar lá ao lado do povo. Não é contra ninguém. Nós estamos a favor do povo e do bem público. É isso aí. Entrou aqui agora o Edmilson. Eu peço a produção aí para colocar o Edmilson aí no sorteio, né? Antes da gente fechar aqui, eu vou mais uma vez informar aqui os brindes, né, que o sorteado vai ganhar. Enquanto isso, vai incluindo aqui o Edmilson, que entrou aqui agora. Ó, o livro é O Governo Juscelino Kubitschek, né? O tema hoje do programa foi a política, então nós estamos distribuindo aqui para que você que for receber, que for o ganhador, possa conhecer um pouco de um pedaço importante da história do Brasil, né? Que foi esse período JK. E o brinde do artesanato da semana, essa bela bolsa, né, artesanal, feita aí pela companheira artesã Letícia Gomes, né? Que a gente mais uma vez aqui vai dar o telefone da Letícia, para você que quer conhecer o trabalho da Letícia, 98467791, 98467791. Passar aqui e receber aqui da produção aqui a nossa caixinha mágica, né, com o nome aqui de quem participou aqui pela internet, pela rede social, e vamos aqui tirar o nosso ganhador, que foi o Paulinho Dionísio, que participou aqui pela rede social, né? Está aqui também presente e foi o sorteado aqui do Cidadania Socialista. Vai levar o livro e vai levar a bolsa, Paulinho. Prazer aí, né? Valeu a sorte. Mais uma vez aí me despedir de vocês, né? Chegou aí o término, o horário final. Marcar